Bom, então o nosso maior desafio todos os dias é soltar. Soltar todas as situações, aquilo que a gente chama de problemas, né? Todos aqueles problemas que aparecem na nossa vida pra gente resolver, que a gente acha que são problemas, mas na verdade são situações que vêm para nos ensinar. Soltar também aqueles desejos, aquele sonho, aquilo que a gente tem vontade de alcançar nessa vida. A gente sente que a situação está sempre amarrada e que a gente nunca vai chegar a atingir aquele objetivo, de tanto que a gente segura, de tanto que a gente amarra as situações. Então esse é o nosso maior desafio, é o soltar. Soltar essas situações para que elas se realizem, se concretizem da melhor forma que tem que acontecer. E o que acontece é que a gente tem muito apego às coisas. E quanto mais apego, mais difícil. Quanto mais apego, mais a situação se enrola, mais aquilo não sai do lugar e a gente não entende os motivos, né? E esse apego, ele vai trazer muito sofrimento pra gente. Então, quanto mais apego, mais a gente sofre. Mas a gente tem que entender que tudo aqui é emprestado para nós. Nada nos pertence, tudo é emprestado. E o apego, ele se torna uma resistência. Como diz o professor Hélio Couto, todo apego, ele é medo. E todo medo gera perda. O que a gente precisa é colocar em prática algo que é base das filosofias orientais, que é o desapego. O soltar é a gente aprender a fazer esse desapego, aprender a desapegar das coisas e das situações. O soltar, ele não pode ser algo forçado, algum jeitinho que a gente dá para as coisas, uma manipulação. A gente não tem como manipular o todo, fingindo que a gente soltou alguma coisa, alguma situação, mas na verdade a gente está só de canto de olho observando. Eu soltei, tá bom? Mas eu tô aqui só esperando para ver se ela vai acontecer ou não. Então o soltar não pode ser manipulado, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser genuíno. O soltar, ele precisa ser de verdade, no sentimento, naquilo que a gente sente e não apenas na nossa razão e na nossa mente. Então racionalmente eu digo que eu soltei, mas qual o meu sentimento em relação àquela situação? Porque é fácil a gente falar, não, mas eu já esqueci aquela situação, eu já esqueci aquela pessoa, eu já esqueci aquele trabalho. Só que aí todo dia você acorda pensando naquilo, todo dia você vai dormir pensando naquilo. E aquele sentimento, muitas vezes de frustração por não ter, ele continua ali, né? Então você não soltou de verdade. Então o soltar, ele é abrir mão do desejo de receber alguma coisa em troca. É fazer as coisas sem desejar receber. É você fazer as coisas sem expectativa pelo resultado. É exatamente o que o professor costuma dizer. É fazer o que tem que ser feito. E aí o que acontece quando você abre mão desse desejo de receber? Quando você abre mão do resultado, aquilo acontece. Então esse é o soltar. Soltar é desapegar. Soltar é confiança. É você confiar no todo, confiar no fluxo universal, confiar que está tudo certo, que as coisas estão aonde elas deveriam estar, as coisas estão da forma como deveriam estar. É você acreditar na fluência divina, acreditar no todo. Então, para mim, toda vez que eu penso na palavra soltar, eu penso na palavra confiar. Me vem a palavra confiar, confiança, confiança no fluxo divino. Esse é o soltar. E é muito aquela frase, né, de colocar nas mãos de Deus, confiar que está nas mãos de Deus. Mas aí que entra algo que pode confundir um pouco, porque quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando a gente fala, mas já coloquei nas mãos de Deus, tá bom, mas você fez a sua parte? Você não pode deixar só na parte, só nas mãos de Deus, você tem que fazer a sua parte também, você tem que agir. Né? É como se fosse uma parceria. Você não pode simplesmente falar que colocou nas mãos de Deus e esperar sentado, esperar sem fazer nada, esperar que aquele resultado apareça e você tá em casa sem trabalhar, sem procurar um emprego, por exemplo, sem estudar, sem ajudar as pessoas, você não tá fazendo simplesmente nada e tá reclamando que o resultado não vem. E você fala, mas eu já coloquei nas mãos de Deus, eu já entreguei para Deus. Mas e a sua parte? E a parceria nesse negócio? Cadê? Né? Então você tem que fazer o que está ao seu alcance. Você tem que fazer aquilo que é necessário para a situação se desenrolar, para aquilo, né, acontecer, sem esperar o resultado, olha só. Então, por isso que a teoria é difícil, porque é isso, você tem que fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. E aí você fica, mas como que eu vou colocar isso na prática? Como é que eu vou fazer para soltar? E o sentimento de querer obter alguma coisa, o sentimento de querer aquilo, tem que esquecer. Esse é o ponto, tá? A gente vai aprender a não ficar mais focado no resultado daquilo,
A gente tem que aprender a fazer as coisas sem aguardar um resultado, a fazer as coisas de coração, a fazer as coisas como um canal de Deus mesmo, tá? Você está aqui como um canal, você está aqui para servir. E é isso, você vai fazer da melhor forma possível, como se fosse Deus em ação. Tem um termo que vocês devem conhecer, que é a ação pela não ação. Esse é um dos conceitos centrais do taoísmo, acredito que vocês já ouviram essa expressão. Então, o que é ação pela não ação? Não significa ficar parado esperando o milagre acontecer na sua vida, tá? É a ação sem a intenção do controle, sem a intenção de ter controle daquela situação. Exatamente o soltar, tá? Então, quando você ouvir esse termo ação pela não ação, é o soltar. Então, a não ação não tem a ver com imobilidade, não tem a ver com não agir, pois aquela pessoa que está praticando a não ação, na maioria das vezes ela está agindo, ela está trabalhando, estudando, está agindo, mas acontece que a disposição de espírito dela é diferente. Ela age não pelo resultado, ela age porque é aquilo que ela tem que fazer. Então, ela não se importa mais com os resultados, se ela vai ter fracasso, se ela vai ter sucesso, se ela vai ficar famosa, se ela vai ficar rica, ela faz porque é aquilo que ela tem que fazer.